comecei a aprender inglês quando eu tinha 12 anos, sozinha. Eu tinha inglês na escola, mas no grosso mesmo eu aprendi sozinha. E eu usava algo que eu amo até hoje, que é a música. Então eu me divertia muito aprendendo inglês com música. Só que eu cometia um erro que 90% das pessoas que estão aprendendo inglês sozinhas, elas cometem, que é simplesmente focar apenas no input. E o fato de usar apenas o input para estudar me gerou muita frustração, porque eu não conseguia falar inglês, muito menos falar inglês com confiança. Eu vivia pensando, meu Deus do céu, eu não nasci para aprender inglês, eu tenho muita dificuldade, então não é para mim. E eu sei que muita gente se sente assim, então se você se sente assim, fica calma, que existe uma solução. Coisas que você pode fazer sozinho ou com alguém, como por exemplo, escrever ou conversar com você mesmo, com alguém que você confia. E o que é o input? O input, ele é simplesmente, basicamente, quando você pega algo e começa a colocar informação dentro da sua cabeça. Então, geralmente é quando a gente assiste, geralmente é quando a gente lê algo, é o que a gente chama de estudo passivo. Bom, agora que você já sabe que o input, ele é sim importante, porque você precisa sim, né, trazer aqui conhecimento, né, entender o que é o inglês, aprender vocabulário, mas o que você precisa também? Você precisa do output. E o output é justamente o contrário. É a forma ativa. É quando você começa a falar. Quando você coloca o seu conhecimento em prática. Eu gosto muito desse exemplo. Imagina que você vai começar a academia, você tá ali super ansioso, super ansiosa, e você abre o YouTube para ver vários vídeos sobre como é a execução do leg press, como que é a melhor execução para o agachamento e etc. E você vai prestando atenção em cada detalhe. Só que o que acontece? Estar ali vendo os vídeos vai garantir que você vai ter uma execução perfeita? Que você vai ter uma execução ótima na hora de fazer aquele exercício? Não. O que vai te garantir que você vai executar aquele exercício de uma maneira que é incrível? Apenas quando você fizer. Porque aí você vai sentir o seu corpo, você vai entender melhor como que as coisas funcionam. O mesmo acontece com o inglês, principalmente porque a linguagem, ela envolve diferentes partes do cérebro. Então, você precisa realmente praticar, porque se você foca somente na habilidade de leitura ou de listening, você fortalece somente essas áreas e a gente precisa fortalecer todas as áreas envolvidas na linguagem. E bom, o input, focar no input era exatamente o que eu fazia. Eu lia as letras das músicas, eu entendia o que elas estavam querendo dizer, lia traduções e etc. E cantava em voz alta. O cantar em voz alta foi algo que me ajudou muito, mas só isso não era o suficiente. Porque o cantar era mais uma coisa motora, né? Eu estava ali praticando como pronunciar aquelas palavras, mas eu não estava praticando como poder usar o meu cérebro para poder falar. Ou seja, era mais motor e não era muito cognitivo, porque eu não estava raciocinando tanto. Eu estava apenas reproduzindo o que eu estava lendo. Então, o que você pode fazer para conseguir conversar com outras pessoas em inglês? Bom, vamos começar com a parte que ela é mais fácil, que é justamente a escrita. Mas como que a escrita vai te ajudar a desenvolver melhor, né, a sua conversa com as pessoas? Bom, vamos começar com o fato de que quando você está escrevendo, você está sim produzindo, porque você está criando, né, toda aquela frase, todo aquele texto, aquele parágrafo e etc. Então, o que você faz? Você pratica ali a parte cognitiva que eu falei. Então, você começa a entender como que as palavras elas vão se juntando, como colocar sentido naquilo que você está falando. Além disso, a escrita ela é um ótimo feedback para você, porque ali você está vendo o que você está fazendo, né? Você está vendo a sua produção. Então, você pode escrever ali alguma coisa, dar uns 5 minutos, voltar e aí fazer uma revisão de tipo, isso daqui eu tô conseguindo entender, eu acho que isso daqui pode melhorar. Então você consegue se dar esse feedback, você consegue se autocorrigir. E isso é super importante para quem tá aprendendo inglês, principalmente sozinho. Mas então, lembra quando eu falei lá da parte motora de aprender inglês, de conseguir pronunciar as palavras? Então, essa parte ela é essencial quando a gente fala de aprender a falar inglês. O inglês, não só o inglês, qualquer linguagem, ela não é simplesmente você saber organizar ali as palavras de uma forma que a sua mensagem ela fique entendível. Ela é também a parte motora. Por quê? Porque você precisa pronunciar as palavras. Eu estou, neste momento que eu estou falando com vocês,
usando músculos aqui do rosto para poder me comunicar. E é a mesma coisa com o inglês. Eu já vi, inclusive, vários memes de pessoas falando: ah, eu consigo cantar a música na minha cabeça, mas não consigo cantar ela realmente. E é exatamente por não praticar que essas pessoas não conseguem cantar a música de verdade. Então, assim, se você já reparou que você tem ali um pouquinho de dificuldade de pronunciar uma palavra, fica tranquilo. Fica tranquila que isso é normal. Muito provavelmente, aquele fonema, aquele som que você está tentando pronunciar é um fonema que não existe no português. Por exemplo, o som do TH, que a gente fala de, né? Que é aquela linguinha que ela vem no meio e que a maioria dos brasileiros tem usado o som de F, o que também tá tudo ok. Mas como esse não é um som que tem no nosso vocabulário do português brasileiro, a gente acaba tendo mais dificuldade. E bom, como que você pode fazer para melhorar isso, né? Não tem outro jeito, apenas realmente falando e falando e falando, quantas vezes forem necessárias para que você entenda o movimento, né, que os músculos do seu rosto vão fazer e, né, da sua boca, como que eles vão fazer para poder pronunciar aquela palavra ou aquele fonema em específico. Então você pode pegar, sabe aquele texto que você escreveu ali para você entender como que é a parte, né, praticar a parte cognitiva do seu inglês? O que você vai fazer? Você vai pegar esse texto e você vai ler ele em voz alta. Quando você lê ele em voz alta, você consegue ver aonde estão as coisas que você já consegue falar e aonde estão as suas dificuldades, e ali você consegue melhorar essas dificuldades. Uma coisa que você pode fazer é você se gravar enquanto você fala, para que você também consiga ter o quê? Um feedback depois. Além do seu texto, você pode ler uma notícia em voz alta, você pode ler uma música em voz alta, você pode ler até um tweet em voz alta. Existe um site chamado News in Level, e o que ele dá ali, né? Ele te dá notícias que são reais, em 3 níveis diferentes, em 3 levels diferentes. Então você escolhe qual o level que é mais apropriado para você e você consegue ouvir a notícia enquanto você lê a notícia. E isso é ótimo, porque você está ali praticando o listening, entendendo como é que você fala, né? Aquelas palavras, aquele texto. São notícias que elas são curtas, então é super tranquilo, não vai tomar muito do seu tempo, vai ser bem tranquilo. E aí você pode escutar e depois fazer o quê? Praticar. Você vai reproduzir aquilo que você escutou. E aqui também o pulo do gato é você também se gravar enquanto você fala, para você conseguir fazer uma comparação e melhorar o que pode ser melhorado. E a última coisa é simplesmente produzir em voz alta, você criar coisas em voz alta. Então você vai usar tanto a parte motora, que é a pronúncia, quanto a parte cognitiva, que é de conseguir passar a mensagem que você quer. Então você pode conversar em voz alta consigo mesma, consigo mesmo, porque eu sei que todo mundo aqui fala sozinho. Você pode ler sobre um assunto que você gosta, seja maquiagem, seja música. Você pode ler sobre um assunto e fazer o quê? Fazer uma explicação para você mesma em inglês sobre aquilo. Não tem problema se a sua explicação for curtinha. O importante é que você comece dando explicações curtinhas para que você vá melhorando cada vez mais e consiga dar explicações mais complexas sobre aquilo que você está aprendendo, sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você gosta. E caso você seja uma pessoa que é um pouco mais ousada, você pode usar essa explicação, ao invés de ser só para você, você pode explicar para uma outra pessoa, uma pessoa que você confie, uma pessoa que você sabe que vai abraçar esse seu estudo, essa sua tentativa e explicar para essa pessoa sobre algo que você gosta em inglês. Uma coisa que não posso esquecer de falar. Muito provavelmente no começo você vai parar, pensar e aí traduzir na sua cabeça e etc. Isso não tem problema nenhum. Imagina quando você está dirigindo. No começo, quando você começa a dirigir, você começa a pensar em tudo que você precisa fazer. Depois de um tempo dirigindo, sempre, conforme você foi praticando a sua habilidade de dirigir, ela foi ficando mais automática, vamos dizer assim, né? Então, com o inglês, com a fala, é a mesma coisa. No começo vai ser um pouquinho mais travado, mas quanto mais você pratica, melhor você fica. E, obviamente, aqui também vale a gravação, por 2 motivos. O primeiro é o feedback. Você vai conseguir ver se o que você está fazendo está sendo realmente aquilo que você quis falar, tá? E a segunda parte, eu acho que é a parte mais importante até que o feedback. Conforme você vai praticando,
às vezes a gente não percebe o quanto que a gente tem evoluído. Mas quando você tem esses áudios gravados, você tem ali uma prova da sua evolução. E isso te mantém mais motivado e mais motivada a continuar estudando e aprendendo inglês. E se você quer saber melhor como aprender inglês, como melhorar a sua performance para você melhorar ou aprender inglês, me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo sobre o assunto lá. Então o link vai estar aqui na minha bio.